Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo está me ouvindo? Sim, Sim, Ótimo. Caso vocês não escutem a gente aqui, né, eu e o Andrés, podem sinalizar pelo chat, né, ou pelo áudio também. A Stephanie acabou de entrar. Vou só compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou querer ver se vocês conseguem enxergar a minha tela. consigo, Patrícia. Tá. Então, ok. Temos 8 participantes de 14, mais do que a metade, né? Sim, A gente a sabe gente que sabe que todo mundo tem seus horários, né? todo Às mundo tem vezes seus não horários, conseguiram conseguiram conectar, mas que bom que conectar, vocês estão que bom que vocês aqui. estão aqui, Agradeço já agradeço. de início, né? E no caso, esse é o primeiro webinar, né? A gente tem dois, né? Antes do nosso encontro presencial lá em Salvador, desse treinamento nacional itinerante que vai ser agora em setembro, né? Que a sim. gente Aí aqui está um pouco da estrutura desse webinar 1, né, para vocês se situarem um pouco do que a gente vai abordar. Então a gente vai começar com a apresentação dos participantes e dos facilitadores, né, para a gente se conhecer um pouquinho. Em seguida a gente vai fazer apresentar um pouco os objetivos, tanto de geral, né, do treinamento, dos dois webinars e desse webinar em especial. Vamos fazer assim bem em geral, um geralzão do tema que a gente vai trabalhar durante esse tempo, né, durante esse treinamento. E vamos deixar algumas atividades para o próximo webinar, que a gente vai falar lá no finalzinho, né? Então, eu vou aproveitar, desculpa, para me apresentar. Não sei se eu consigo, vou tentar dividir com vocês a minha câmera. Não estou num bom dia, né? Porque é o final do expediente. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Ajeitar, fazer aquele ajeitamento. Então, eu sou Juliana Paranhos e trabalho agora aqui no UFS nessa área de parcerias educacionais. Já fui voluntária do Comitê Salvador, conheço alguns de vocês e estou bem curiosa para conhecer os que eu ainda não conheço, né? Não tive oportunidade de estar, né, junto, mas acho que vai ser bem bacana. Estou bem ansiosa e com boas expectativas. E eu sou psicóloga e trabalho aqui na SE há um ano e pouco. E falando do objeto que eu escolhi, é esse daqui, que é o meu crachá. Tem um coração aqui, né? Que é um pouco desse amor que eu tenho pela organização. E eu tenho um PIN de voluntária, e ele representa um pouco da minha trajetória no AFS, né, dos eventos que eu participei. E é um objeto que eu gosto bastante. E, enfim, vocês estão conseguindo me ver? Me ouvir? Então, tá bom. E é com ele que eu consigo sair e voltar, né, pro escritório. Lá embaixo tem uma portaria. E quando eu saio, às vezes eu esqueço de tirar e colocar na bolsa e as pessoas ficam olhando, assim, é bem, bem bonito, assim, né? Todo mundo fica curioso para saber o que é. Então, foi esse o objeto que eu escolhi e representa um pouco do UFS na minha vida, né? Que um pouco. Já está comigo há bastante tempo. O UFS, enfim. Agora, vou passar a palavra para o Andrés, que também é um facilitador desse webinar e do treinamento. Vocês
vão enjoar um pouco da gente. E é isso. Oi, gente, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Dá pra me ouvir, né? Tá, ótimo. Tô com esse negócio estranho na cabeça, tá, tá engraçado aqui. Bom, meu nome é Andrés, eu sou voluntário do Comitê Rio, eu sou treinador também nacional e eu fiquei responsável, junto com a Ju, de coordenar esse treinamento nacional itinerante em Salvador sobre escolas, sobre a importância educacional do IFS, na verdade. Sou voluntário faz 8 anos já. Eu fui voluntário na Bolívia, porque viajei pelo IFS Bolívia para a Suíça em 2007 e 2008. Eu me mudei para o Brasil 3 anos atrás e eu moro aqui do lado, moro em Niterói, estudo Relações Internacionais na UF. E eu escolhi esse objeto aqui, que é uma caneta azul. Parece um objeto bobo, mas na verdade eu tinha meio que esquecido, mas depois eu lembrei que eu sempre carrego esse objeto comigo e ele é importante porque foi meu pai que me deu. Ele é jornalista e eu, quando era pequeno, queria ser escritor. Então ele sempre está preocupado, sempre se preocupa em que eu tenha uma caneta bonita. Ele não gosta que eu tenha uma caneta feia. Então, toda vez que ele me vê escrevendo com uma caneta feia, ele me dá uma caneta bonita. Não importa se a dela é cara ou é mais bonita, não sei o quê. Sempre que ele vê, ele dá para mim. Então, para mim é importante porque me lembra a minha família, meu pai. Me lembra uma coisa que eu gosto muito, que é literatura, escrever. E eu a uso para coisas especiais, tipo escrever na minha agenda do IFS. É isso. Próximo, então, vamos pedir para Brenda. para Brenda se apresentar, pode ser? Tirar minha câmera. A Brenda, acho que só consegue escrever. Tá, tudo bem. Você pode escrever aqui que a gente vai falando para os outros. Tá? A gente vai ter paciência, eu sei que você demora um pouquinho para escrever. A gente tem também aqui, a gente tem uma foto, né, da Brenda, Ju? Para mostrar? Posso buscar. Vou buscar a foto da Brenda. Consegue ver? Dá para ver. Tá. Então, vou ler o que ela está escrevendo. Bom, essa Brenda tem 20 anos e sou voluntária há 6 anos. Já passei por 3 comitês da região PAN, Pantanal. Fui família hospedeira 2 vezes. Você conhece o número dele? Nunca fiz apenas uma coisa específica no IFS. Sempre me envolvi com escolas, envio, recebimento, mas o que eu mais me interessa é a escola. Enquanto a Brenda está escrevendo, a Ju está fazendo os desenhos na foto dela, não sei se dá para ver.
O objeto que eu tenho aqui comigo é uma foto lembrança que fui chaperone de uma viagem da Belo Brasil esse ano. Na foto tem todos os 47 estudantes que participaram e as bandeiras de várias nacionalidades. Que representa para mim o contato que eu sempre quero ter com culturas e pessoas diferentes. É isso. Ótimo. Obrigado, Breno. Então, a gente vai pedir O Matheus? para Matheus, Tá na ordem. que está na ordem. O Matheus já consegue usar a câmera, será? Hum? Ela consegue usar a câmera? Não sei. Matheus, se quiser, pode colocar a câmera. Tá bom. Pode falar. Vou botar a foto dela. Eu, na verdade, não quero colocar a câmera, porque eu cheguei do Pilates agora, eu ainda estou com a roupa do Pilates. Então, eu cheguei correndo, a Ju me ligou quando eu estava chegando. Eu sou Matheus, eu tenho 45 anos. A minha história na EFES começou em 2010, quando eu me tornei mãe hospedeira de uma italiana. Minha grande paixão é ser mãe de intercambista. Eu me sinto muito feliz em interagir com os intercambistas. Mas eu também sou professora, né? Sou formada em pedagogia. Então, essa relação com a escola, para mim, é uma relação muito tranquila, muito íntima. Então, quando eu vou na escola, eu me sinto bem à vontade. Eu aprendo muito com os intercambistas, eu tenho uma paixão natural por eles. Não importa de onde vem, se é da Tailândia, da Itália, da Alemanha, mas eu amo estar com eles, eu amo aprender com eles. E eu acho que o FS tem me dado um ganho muito significativo. Hoje eu sou presidente do Comitê Salvador. Foi assim foi muito relutante, assim, fiquei muito relutante a aceitar, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sou diretora de uma escola municipal, isso já é uma tarefa enorme. Eu faço parte de uma outra ONG também. Mas para mim é extremamente prazeroso estar no UFS, me envolver com essas diversas culturas, aprender. É muito significativo, é muito bom. Eu tenho uma relação de amor muito grande com a UFS e com o que o UFS proporciona. É isso. Mateusa, obrigada pela sua apresentação. Você escolheu algum objeto para compartilhar com a gente? Objeto? Uhum. Pode descrever ou mostrar para a gente, como preferir. Eu acho que um livro, porque o livro ele nos permite viajar, estar em vários lugares, ser personagens diferentes. Então, eu acho que o livro ele te proporciona uma viagem, né? Ele te traz culturas diferentes, aprendizados diferentes. Então, eu acho que o livro representa bem, para mim, essa relação que eu tenho com a FS. Ele me proporciona viagens e conquistas e aprendizados muito, muito grandes e muito interessantes.
Ótimo, obrigada. Agora a gente queria ouvir um pouco a Patrícia. Melhorar aqui. Tudo bem? Bom, eu sou a Patrícia, estou no comitê aqui de Juiz de Fora desde 2014, então tem pouco tempo. Estou aprendendo muito com vocês, com os intercambistas que estão vindo para cá. E a minha formação, eu sou formada em jornalismo, trabalho com aulas de inglês, eu trabalhei em call center também. E lá o setor que eu mais gostei era da área internacional, que eu trabalhei muitos anos, quando tínhamos que fazer contato para pegar telefone exterior, coisa que hoje o Google já resolve. Mas foi uma empresa que eu tive contato com pessoas que também gostavam muito de idioma. E na FS eu tive a grata atividade de ser a conselheira do Ken, que é um tailandês, e me ensinou muito, simplesmente pelo jeito simples e calmo de ser. É bem diferente, né? Uma vibe muito legal, uma energia muito positiva. E a FS me completa muito, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de aprender sobre novos países, novos idiomas. E o objeto que me representa, né, eu escolhi para hoje, esse aqui, é uma ousadia de uma jornalista, professora de inglês, que é uma biografia que eu escrevi uns anos atrás, do diretor do curso onde eu trabalho, e isso me representa porque eu sou jornalista de formação, e eu também sou professora, e gosto muito da área de psicologia e antropologia, e gosto muito das pessoas, então isso aqui me representa bastante, né, pelo lado, não intelectualidade de forma alguma, mas do lado da curiosidade e cara de pau, né, do jornalista e do professor também. Obrigada. Obrigada, Patrícia. De nada. Muito legal. Queria ver se o Robson podia falar com a gente ou escrever, como for melhor para ti. Dá para ver, mas não dá para ouvir ainda. Dá pra ver todas as caras que você tá fazendo. Não dá pra ouvir. Já deu para ver um pouco como o Robson é, né? Fala, Robson. Ele falou, oi gente, desculpa, só tentando ler os lábios dele. Não, ainda não. Não tá dando, né? Tá. Gente, Robson, vou te pedir um favor. Como não dá para te ouvir, enquanto você escreve aí uma pequena apresentação, a gente vai pedir para os outros se apresentarem, tá? Para não demorar para ler seu texto. Então, quando terminarem de se apresentarem, a gente lê a sua apresentação. Pode ser? Tá, levanta assim o dedo, tá? Beleza. Melhorou agora? Vocês podem ouvir? Agora sim. Pode falar então, Robson. Tá. Meu nome é Robson, tenho 20 anos, sou do Comitê Brasília, sou voluntário há algum tempo. Trabalho com recebimento no meu comitê. Eu escolhi esse seminário para poder melhorar a área de escolas e parcerias, que é uma coisa que a gente precisa muito aqui em Brasília. Eu escolhi um objeto. Nossa, que linda essa foto. Eu escolhi um objeto que são dois, na verdade, mas o globo seria um objeto que me representa muito, porque
Eu tenho muita vontade de colocar um pin em cada país que eu já visitei, o que eu vou visitar. E o meu celular. Meu celular fala muito sobre a personalidade de quem eu sou, de estar sempre conectado com o mundo, conectado com as pessoas. E saber que no mundo tão grande, através de uma coisa tão pequenininha, a gente pode se conectar com 1000 pessoas e fazer a diferença. Acho que é isso. Obrigado, Robson. Ótimo. Quer fazer um resumo do que o Robson falou? Acho que o Matheus não conseguiu ler. Como Matheus, você conseguiu ouvir? Então depois ela assiste e vê, né? As partes que vocês não conseguirem ouvir, de qualquer forma a gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo, para o pessoal que não está agora e para vocês também, se quiserem ver o webinar de novo, tá? Então, a próxima é Simone. Pode falar, Simone. Oi, gente, só dando aqui, você vai? Oi, meu nome é Simone, eu sou do Comitê de Curitiba. Eu viajei pela UFS em 2010, 2011, eu fui para os Estados Unidos. Eu sou voluntária desde 2012, eu fui vice-presidente, presidente e tesoureira aqui do comitê. E o objeto que eu trouxe para me apresentar hoje é um amuleto que eu fiz no meu intercâmbio. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Foi de um projeto que eu participei no meu intercâmbio, que então ele apresenta um pouquinho do meu intercâmbio. Era um projeto todo sobre diversidade, como fazer a paz. E eu tenho 2 amuletos desse, cada um deles tem uma semente de sequoia dentro, então também fala um pouco da parte da natureza. E o outro eu até acho mais bonito do que esse, mas esse é o que eu tenho igual a todas as meninas que estavam na minha cabine, tinham de 10 a 11 anos. Então é meu preferido por isso, por ser igual ao delas. Eu acho que mostra isso, então para mim é uma parte do meu intercâmbio, mostra um pouco do meu contato com a natureza e da minha paixão, assim, tanto de trabalhar com crianças, trabalho voluntário e tudo. Então por isso que eu escolhi esse aqui. Legal, obrigado. Agora sim, né? Ótimo. A Simone se apresentou agora, é a última, a Stephanie. Estou liberando o microfone dela. Pronto. Oi, gente. Meu nome é Stephanie. Eu sou do Comitê do Rio, tenho 20 anos. Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, mas não foi pela UFS, foi em 2012, 2013. Eu faço faculdade de Relações Internacionais e o UFS conecta muito comigo nesse sentido. Eu entrei no comitê no ano passado e apesar de eu estar ainda há pouco tempo no comitê, eu já tive um bom contato com a área de recebimento, escolas, e eu tenho muito interesse nessas áreas, tenho paixão em lidar com os intercambistas e estar aliando essa parte educacional, lidando com o relacionamento com as escolas. E o contato com outras culturas e formas de pensar me atrai bastante nesse meio. E com relação ao objeto, me identifiquei com o Robson, um objeto que me representa, eu acho que é o globo, porque, enfim, toda essa questão cultural, o mundo, e um dos meus maiores sonhos é poder visitar, pelo menos uma vez, todos os países do mundo, e no meu quarto tem 1000 mapas mundis e globos, enfim, eu acho que isso representa bastante o que eu amo e os meus sonhos. É isso. Obrigado, Stephanie. Pronto. Ótimo, gente. A Ju vai passar rapidinho as fotos do pessoal, que também faz parte do treinamento. Vai passar muito rápido, só para vocês conhecerem. Até porque é importante para vocês
saberem com quem vocês vão trabalhar, porque no final do webinar a gente vai fazer uma divisão. Esse daqui, o Elton, ele é voluntário lá de Aracaju. Ele passou pra gente a imagem dele, que é a capa de um dicionário, os 3 que ele tem, que ele sempre leva com ele. Porque além de ter as imagens de todos os ambientes que ele costuma frequentar no dia a dia, com explicação em inglês, tem também em francês e português. Então ele costuma aprender o idioma, praticar, né, e ter essa aprendizagem de idiomas, que para ele é uma chave de entrada para cada cultura, novos costumes, novas ideias, novas compreensões e, de fato, novas amizades de todo o mundo. Essa daqui é a Osana, mais conhecida como Brasil, né? Ela é voluntária lá de Natal. Olha o textão que ela compartilhou com a gente, né? Ela é uma pessoa muito divertida e o texto dela mostra bastante disso, né? Ela fala, amores, pelo amor de Deus, Brasil. Se tem uma coisa que eu não sei viver, é sem meu carregador portátil. Vocês não têm noção do quanto ela é importante para a minha vida social. Eu sei que parece exagero, mas podem perguntar aos meus amigos. Isso não quer dizer que sou uma viciada em tecnologia, mas que preciso dela para resolver meus problemas diários. Esse carregador significa muito para mim. Foi um presente. A pessoa que me deu disse, comprei algo que sei que você precisa. Risos. Fiquei nervosa quando vi. Eu amo meu carregador. Risos. Desculpa, gente, pelo exagero. Mas mesmo com toda essa necessidade, eu sou uma pessoa sociável. Nem se preocupem quanto a isso. Quem me conhece sabe muito bem. O importante é meu celular estar bem carregadinho. Quanto à minha pessoa, não sei o que dizer. Sou uma pessoa sociável, gosto muito de trabalhar, apesar de não ganhar o quanto mereço. Risos. Sou alegre, amiga, responsável. Defeitos? Tenho muitos, Brasil. Tipo, sou desastrada, mas estou melhorando muito quanto a isso. Sou uma pessoa ansiosa. Considero isso como um defeito. Teimosa demais, explosiva. Eu sei que não parece, mas é que na maioria das vezes guardo para mim. Aí já viu. Coisas que gosto de fazer. Gosto de ir à praia, de sair para dançar. Gosto de estudar. Amo gatos. Amo café. Gosto de trabalhar. Gosto de ver minhas séries. No momento, estou sem tempo. Adoro uma foto. Risos. Coisas que não gosto. De violência, televisão, desonestidade e intolerância. Prontinho, isso é tudo. Ansiosa para nosso treinamento, Brasil. Um beijo no coração. O próximo participante que não está presente aqui nesse webinar é o Richardson, né, o Rick. Ele é o voluntário lá de São Paulo Alfa. É o presidente também, né, do comitê. Tu quer ler pra gente? Roberto Andrei. Bom, o Rick escolheu o notebook dele. O objeto que me define é o notebook. O notebook computador é um item indispensável atualmente. Ele é um dispositivo multitarefa e que pode ser teletransportado transportado e utilizado em todos os lugares. Eu acredito que esse objeto me identifica pelo fato de eu desenvolver diversas atividades multitarefa e estar confortável para ir ou ser levado por conta do destino a qualquer lugar. Obrigada, Rick. O próximo participante, na verdade a próxima é a Silvana, que faz parte do comitê que vai ser nosso anfitrião, né? Comitê Salvador. E a Silvana escreveu um pouquinho pra gente também. O objeto que ela escolheu foi a xícara, que é um objeto que para mim traduz o aconchego de um lar, no café da manhã ou no lanche da tarde. O cuidado com o outro, quando repleta de estar para aquecer o corpo ou curar de uma imposição. O romantismo dos seus traços delicados, a capacidade de receber sobre mim, sobre a Silvana, né? Me sinto bem em cuidar do outro, oferecer proteção e aconchego. Procuro ver os aspectos positivos da vida. Tenho uma imagem séria e introspectiva, até que me conheçam melhor. Quando mostro o meu lado mais bem-humorado.
sou bancária, tenho 48 anos e uma filha, adolescente. Gosto de ler e caminhar na praia. Obrigada também, Silvana, pelo material. Bem legal a gente já se conhecer um pouquinho. E só para fechar essa parte da apresentação, acho que apenas o Matheus não enviou, mas provavelmente no próximo webinar a gente tem algum material sobre ele, para vocês conhecerem, né? E eu quero dizer que tipo, a gente tem um grupo bem repleto de diversidade, que é bem legal, pessoas de diversos lugares do Brasil. Essa é uma das propostas do Treinamento Nacional Itinerante, né? É uma das respostas do UFS para esse ano. E esse vai ser o segundo Treinamento Nacional Itinerante e a gente espera que vocês aproveitem ao máximo. Além dos conteúdos que a gente vai trabalhar, essa troca intercultural mesmo, né? A gente pode aprender muito um com o outro e continuar essa rede, porque a gente sabe que não é só quando acabar esse webinar aqui, quando acabar o treinamento lá presencial também, a gente pode continuar desenvolvendo coisas em contato e compartilhando e se inspirando cada vez mais. Né? Então, vamos dar sequência. O Andrés vai falar um pouquinho para a gente sobre esses objetivos, né, tanto desse webinar, do treinamento e do que a gente está pretendendo trabalhar com vocês. Tá bom. Então, quando a gente pensou no treinamento sobre escolas, a gente estava pensando numa coisa bastante ampla que não envolve simplesmente o relacionamento com as escolas, senão toda a abordagem educacional do IFS. Então, a gente pensou em 3 objetivos gerais do treinamento em si, que inclui a parte dos webinars e o treinamento presencial. O primeiro é capacitar e empoderar os voluntários para o desenvolvimento e fortalecimento das parcerias educacionais do IFS, que é basicamente ajudar os voluntários a se sentirem seguros para poderem fazer parcerias educacionais com a IFS, ou seja, escolas, mas também inclui instituições educacionais ou alguma outra instituição ou organização que possa virar uma parceira do IFS em diversos sentidos. Então, deixar o participante seguro e com um discurso forte da organização. O segundo objetivo Opa, saiu? Espera aí. Tá. O segundo objetivo é mostrar a importância da organização enquanto promotora da educação para a formação de cidadãos globais. Como vocês sabem, o IFS não é simplesmente uma organização de intercâmbio, senão uma organização educacional e que recentemente, nos últimos anos, tem dedicado muito esforço e muito trabalho à questão da educação para a cidadania global. O terceiro objetivo é mostrar que o trabalho com as escolas é muito mais do que recebimento de intercambistas. A ideia não é capacitar voluntários para convencer as escolas de receber mais intercambistas, senão mostrar o que o IFS tem para oferecer às escolas. Não abordar a escola como se a gente estivesse pedindo um favor, senão como uma janela de possibilidades que a escola pode aproveitar da gente através do intercambista, ou não necessariamente recebendo alguém, senão através de workshops, de várias coisas que a gente vai falar no treinamento. Próximo. Objetivo de aprendizagem. Quando o treinamento terminar, a gente espera, né, que vocês possam dominar e apresentar os objetivos da abordagem e a importância educacional do IFS a públicos específicos, como escolas, instituições e outras organizações, para o desenvolvimento ou fortalecimento de parcerias, compreender e aplicar conteúdo de educação para a cidadania global em desenho de sessões educacionais para alunos, intercambistas e escolas. Ou seja, vocês poderem criar um workshop, uma sessão, uma dinâmica para um público de escolas. E disseminar o conteúdo capacitação e desenvolvimento de mais voluntários na área educacional do IFS, ou seja, que vocês possam capacitar os voluntários nos seus comitês e nas suas regiões sobre esse conteúdo. Próximo.
E agora os objetivos específicos do nosso encontro de hoje, que é, na verdade, bastante curtinho, mas ele é muito importante, tá? Primeiro era apresentar vocês, tá? Para vocês conhecerem com quem que a gente vai trabalhar. Apresentar também o que cada um está esperando do webinar, de onde vem cada um. É muito interessante ver a experiência de cada um na área de recebimento de escolas nas diferentes regiões do país. Quebrar o gelo um pouco, esclarecer os objetivos que eu estou fazendo agora, ouvir as primeiras impressões e expectativas dos participantes sobre o tema, e dar um panorama geral sobre o trabalho do IFS que está sendo feito tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional em relação às escolas e à educação pela cidadania global. Então, eu tenho uma primeira pergunta para vocês, tá? O que a gente vai pedir para vocês é responderem por escrito, tá? Embaixo no chat, ao invés de mandar a mensagem para todo mundo, mandem apenas para os organizadores, tá? A gente quer receber as suas respostas sem os outros lerem. A gente vai selecionar algumas e vai ler para vocês, tá? A pergunta é, o que vem à sua mente quando você pensa em escolas dentro do contexto do IFS? Tá? A gente vai dar para vocês uns 2 minutinhos para escreverem. Não esqueçam de colocar, enviar apenas para os organizadores. Tá bom? Valendo.
Ótimo. Vou começar aqui lendo uma das respostas. Então, a ideia é, eu vou ler, a gente vai liberar os microfones e a gente vai começar um pequeno debate, tá? Então, quem quiser comentar, é só liberar o microfone para falar. Diz assim, escolas em contexto do IFS me faz lembrar que essa é uma das estruturas mais importantes dentro da nossa organização. São elas que ensinam, que vivem mais com nossos gringos, às vezes, e onde podemos mostrar um outro país, cultura dentro do nosso Brasil. Das nossas cidades, dos meninos brasileiros que nunca viram um gringo e agiram, podem viver lado a lado com eles. Então, outra participante respondeu o seguinte: me vem à mente um dos pilares da experiência que trabalhamos para proporcionar aos intercambistas. Penso que também em um ambiente que pode ser o mais desafiador dessa experiência de intercâmbio, tanto para os intercambistas quanto para nossos voluntários e para as famílias. Tem mais uma que está escrita assim: escolas são um dos pilares essenciais do IFS, fundamentais para o nosso trabalho. Por exemplo, os intercambistas só conseguem visto com os documentos fornecidos pela escola. Contudo, atualmente, elas não recebem o tratamento que merecem e não usamos todo o seu potencial. Muito mais que receber os gringos, podem ser uma forma de disseminar a aprendizagem intercultural. Tá, gente? Vamos liberar os microfones de vocês. Tem algumas pessoas que comentaram lá, então vocês podem comentar aqui quando vocês quiserem, tá? Pode? Pode começar, Brenda. Enquanto a Brenda está escrevendo, vocês podem começar a debater, gente. Olha, Patrícia, de Juiz de Fora, eu acho que o maior desafio que eu percebi nos intercambistas que estiverem em Juiz de Fora é em relação que muitos sequer, eles ficam entediados na escola, mesmo quando estão aprendendo o idioma. Não vou falar que são todos, né? Mas devido ao fato daquela nota não ser tão importante, então eu vejo que às vezes a escola é aquele momento da integração apenas, mas a aula eles não conseguem ver aquilo como importante. Eu vou me preocupar com essa matéria, eu não preciso, não acho que isso é um lado que eu não consegui uma saída para isso. Por exemplo, quem gostava dos esportes, a parte de esporte, dos colegas, das amizades, mas a parte de estar na aula, participando, até adolescente do Brasil mesmo. Isso que é o único problema que eu enfrentei com eles, a única questão, era o desinteresse da aula. Alguém quer comentar o que a Patrícia falou? Já passou por essa situação também? Em seus comitês? Como é que é? Aqui no Rio, Stephanie. Dá para me ouvir? Uhum. Então, eu concordo com o que a Patrícia falou. Eu vejo muito isso nos próprios brasileiros, como ela falou, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vai além da gente, que toca a questão do nosso sistema de ensino, sabe? Então, eu não sei se a gente não tem muito poder sobre isso, né? Eu vejo muito isso acontecer, assim, talvez não tanto no início, não sei, mas chega um ponto que o intercambista já fica desmotivado para poder ir para a escola, ou, enfim, eu já vi vários matarem aula ou não acordar no horário, enfim. Acontece essa falta de motivação, mas é uma coisa que eu também vejo nos jovens brasileiros, sabe?
E acho que é um problema muito maior do que a gente. É um sistema de ensino que não estimula, sabe? É bem mais conteudista, principalmente ensino médio, que agora com a questão do Enem, enfim, é voltado bastante para isso. Então, realmente, isso acontece, acho que principalmente nessas escolas que são bem estilo cursinho, sabe? Então, realmente é complicado e eu acho que isso é um problema maior do que a gente. Na verdade, a escola ela não conseguiu acompanhar a mudança social. A escola ainda está muito fechada em conteúdos. Então, assim, inicialmente, quando o intercambista chega, é muito legal, é muito diferente. Então, há uma euforia inicial. Com o passar do tempo, ele tem que dar conta de matérias, de disciplina, do professor falando, do quadro negro. Então, assim, nós estamos num universo social de tecnologia, de avanços tecnológicos muito grandes, que a escola não consegue dar conta, que a escola não consegue acompanhar. Daí surge o desinteresse. Mas eu vejo um outro lado dessa relação intercambista, escola, tirando a questão do conteúdo, é a riqueza dessa troca, desse conhecimento. Há alunos, principalmente em escolas públicas, que eles não têm a oportunidade de viajar, de conhecer. Então, eles têm acesso de uma outra forma a esta cultura, a essa diversidade. Ao mesmo tempo que eles percebem que eles são iguais como seres humanos, que a pessoa ou o intercambista que mora em outro país, existem coisas muito comuns, né, enquanto seres humanos, mas existem coisas muito diferentes, muito mais ricas também. Então, eu acho que dá para fazer um paralelo da vida que se tem aqui no Brasil, da cultura do Brasil, e de repente até da questão cultural da sua raiz, de respeito mesmo pelo país. Então, eu acho que o intercambista, em algum momento, ele traz muito isso para os nossos alunos. A questão do conteúdo realmente ainda é complicado, mas não é um domínio como a outra pessoa falou agora. Não é uma coisa que a gente consegue dar conta, porque é a realidade do nosso país, é a realidade educacional do nosso país, e precisa avançar muito ainda. Verdade. Eu trabalho Legal, com escola, então eu tenho isso muito na minha prática, às vezes, e assim, quando eu acompanho os intercambistas, eu consigo perceber isso muito claro. Né? A nossa realidade educacional ainda está muito aquém do que deveria ser. Uma Legal, outra gente. Agora, coisa, se eu puder falar mais um pouco, eu falar. queria só. Uma outra coisa que a gente diferença da cultura dos nossos intercambistas com os nossos alunos é que os intercambistas sentem falta de uma integração na escola, assim, esportes, outras atividades, que de repente eles têm lá fora. E aqui as nossas escolas ainda pecam muito com a falta de esporte dentro da escola, a falta de atividades que realmente tragam mais prazer e diversidade. Uhum. Eu, A Brenda escreveu aqui que... Ah, desculpa. Pode falar, depois sou eu. Pode ser? tá. Tu pode. Pode falar, Patrícia. Só complementando o que a Matheusa falou, eu percebi isso no intercambista, que eu acompanhei ele mais de perto. Ele ficou bem desinteressado na escola, só quando teve interclasse que ele ficou mais animado, mas porque, né, como foi falado aqui, as escolas estão com essa coisa de preparar o aluno para passar no PISA e Enem, né? Então ele realmente ficou muito, ele falou assim, se não tivesse o Clube Bom Pastor, que é um clube no qual ele se filiou e ele se tornou um jogador do time, do melhor time de futebol de salão de fora, ele falou que a experiência dele não seria tão legal quanto foi, né, devido a essa falta aí também do esporte, né? Realmente, como vocês falaram, um problema que foge a gente, mas eu acho que a gente tem que criar alguma coisa com a escola, tipo, ele tem que fazer algum trabalho que a escola aceite, não que a gente crie, né, um trabalho sobre história, alguma coisa, porque eles ficam muito desmotivados na escola. Ótimo. A Brenda fala... bom, vou falar agora e depois é a Simone que está pedindo para falar.
Então, acredito que isso é algo para ser pensado mesmo, porque colocar um estudante em uma escola é benefício para ambos os lados, para o estudante que tem a aprendizagem e a escola que tem a oportunidade de ensinar. É uma forma de divulgação também da organização devido aos laços que o estudante cria com os amigos. É que muitas vezes falta é a gente mesmo se inserir na escola e fazer com que a escola faça proveito nosso. As escolas públicas em especial, penso muito em escolas públicas devido à realidade diferente que é apresentada em escola privada. Digo pelas escolas públicas que temos aqui em Dourados, oferece muito mais projetos em inserção dos estudantes na comunidade em geral. Então, uma coisa de escolas que eu vejo um pouco saindo disso do que é escola realmente, há uma certa dificuldade de alguns estudantes se integrarem. A gente já teve estudantes aqui que a escola, depois de 6 meses, de bolsa na escola particular, pediu para sair. Mas uma pergunta que já me perguntaram várias vezes falando com a escola era o que o AFS poderia oferecer para a escola, além do intercambista estar lá. Eu acho que é isso que eu venho meio focado nessa parte do treinamento, de ver como que a gente pode estabelecer uma parceria que não só a gente pedindo para que nas escolas recebam o nosso intercambista. Então, eu sei que tem todo um conhecimento de aprendizagem intercultural, de comunicação, choque cultural muito grande, que aqui em Curitiba a gente passa para os nossos, que a gente chama de economistas, que são os estudantes que vão viajar. E eu já vi que um tempo atrás tinha um projeto na CE e estavam traduzindo um material internacional de fora disso, mas realmente do que conteúdo a gente pode passar para a escola, às vezes o que a gente pode passar para alguns professores encaixar em uma aula de línguas, tudo. Essa parte de a aprendizagem intercultural nossa não ficar só restrita nos nossos intercambistas que estão indo, os intercambistas que a gente está recebendo, nas famílias hospedeiras, mas poder alcançar uma comunidade maior, uma comunidade local. Ok, obrigada a todo mundo que colaborou, né? Alguém se lembra qual é o nome do nosso treinamento? Nome extenso. Ainda não usei a fórmula de Bhaskara. Então, acho que tem um pouco a ver da fala de vocês, né? Pegando no geral. E a continuação do nome do treinamento, alguém sabe o que fala? Depois de 2 pontos. Podem pescar. A importância educacional do AFS. Uhum. É justamente isso que a gente, acho que é um pouco do resumo do que vocês falaram, né? Que o AFS pode promover um pouco dessa educação não formal, né? Que é o que a escola hoje em dia, no geral, vem trazendo, né? Aquela questão mais conteudista, né? Do que vocês já mencionaram. Toda essa questão do que a gente pode agregar, né, no conteúdo, né, daquele ano letivo, além das trocas, né, pessoais, né, as pessoas podem crescer muito vendo um depoimento, vendo um exemplo de vida, né, de alguém que largou tudo do outro lado do mundo, ou então do seu país, da sua casa, da sua escola, e veio para o nosso país, né. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que mudar um pouco a lógica, né? Ao invés de ficarmos loucos procurando as escolas, acho que a gente tem que ser considerado cada vez mais uma organização educacional, e eu acho que com isso cada vez mais as escolas vão passar a nos reconhecer e a nos procurar também, né? Chegar para a gente, tipo, pedindo apresentação, pedindo workshop, que a gente consiga ter esse papel mais ativo na sociedade também, né? Então, não só em termos de escolas, mas também com o impacto social, que também é outro tema que a gente está em voga, né, no AFS. E, então, eu vou falar aqui bem rapidamente um pouco sobre o panorama do AFS em termos de parcerias educacionais, né? Tanto a nível Brasil como a nível internacional.
Não sei se vocês sabem que a gente teve um manual que foi lançado recentemente, que ele é bem extenso e ele é muito útil, né? A gente vai usar bastante ele para esse treinamento, porque é um material assim que tem bastante exemplo de outros países e tem muita coisa que a gente pode, né, avançar nessa área. Mas assim, uma das coisas que a rede, a FS, vem trabalhando é para a gente deixar de lado, quer dizer, não deixar de lado esse nível micro, né, que é essa relação com as escolas. A gente tem que continuar trabalhando, né, com as escolas a nível individual, nessa parte do envio e recebimento, escolas como participantes dos programas do AFS, construir esse relacionamento em si, né? Então a gente tem que lapidar esse nível micro das relações com as escolas, mas também a gente pode e deve trabalhar também esse nível macro, né? Que é essa relação educacional. Então a gente pode trabalhar com professores em projetos, com profissionais de educação não formal e outras instituições que tenham um pouco a ver com a nossa missão, com o nosso teor educacional também. Além disso, a gente pode, né, influenciar políticas, ter relação com o ministro da Educação, enfim, são coisas que a gente pode pensar para o futuro, e também a questão de pesquisas de universidades e outras instituições de ensino superior, que outros países, né, da rede da UFS já fazem isso. Aqui a gente ainda está nesse nível micro, a gente está encaminhando para ter algumas parcerias com redes, né, e a gente no próximo mês vai assinar um acordo com o CONIF, né, que é o Conselho dos IEFs, que é uma coisa bastante importante para a gente em termos institucionais. Mas, assim, para esse ano, o FS Brasil, o que é que a gente quer, né, no próximo 2017 e 2018? A gente quer formalizar e fidelizar o relacionamento com todos os órgãos educacionais que são nossos parceiros. Então, as escolas. Então, a gente está formalizando a nossa forma de comunicação. Então, enviando mais circulares, deixando as escolas mais informadas do que está acontecendo. A gente criou novos termos de convênio, né, com mais detalhes, para que as escolas saibam e possam pedir aos comitês, né, sei que no nosso convênio, né, na nossa parceria, eu posso ter um workshop, então elas possam solicitar cada vez mais. Também a gente criou termos de parcerias com escolas de idiomas, ou seja, para diversificar um pouco o nosso escopo, né, de parcerias. Essa parte de fidelização, né, a gente enviou brindes para as escolas que mais receberam estudantes nos últimos ciclos. A gente também está fazendo uma placa de acrílico, que todas as escolas vão receber, que é um pouco de visibilidade para o estudante que elas estão recebendo naquele ciclo, que é algo que em breve vocês vão ter nos seus comitês, mas tudo isso a gente está fazendo em termos de movimentação, porque há pouco tempo, por muito tempo a gente não fazia assim, nada demais para as escolas, né? Era só aquele enviar um certificado e acabou, né? Não tinha tanto contato, alguns comitês em específico faziam algumas atividades, mas isso ficava por aí. Então, cada vez mais a nossa tendência é se aproximar das escolas, mas também se aproximar dos voluntários para que eles possam ver como é legal fazer esse trabalho com a escola, como é produtivo, né, para o comitê, para o AFS Brasil, para o AFS Internacional. E isso está alinhado com o que a rede AFS toda quer. Ela se comprometeu a reforçar esse reconhecimento educacional pelas escolas e autoridades competentes. Então, a gente quer melhorar esse impacto educacional para os próximos anos, né, 2016 e 2017. Então, essa é uma das prioridades que a gente, né, tá tendo para alcançar daqui para frente. Então, esse treinamento é muito importante para isso, porque ele vai capacitar vocês, como a gente falou lá no início, né, dos nossos objetivos, para vocês serem guardiões dessa causa, né, vocês levarem isso para seus comitês. E como vocês podem se lembrar, lá no termo de inscrição tinha que vocês vão precisar fazer algumas coisas nos seus comitês, algumas atividades, e a gente espera que vocês consigam, né, fazer isso e levar adiante.
E esse treinamento também está em concordância com o nosso planejamento estratégico organizacional, que ele visa criar e implementar eventos para estreitar relacionamento com diversos públicos, né? Famílias, hospedeiras, escolas, returnis, e também oferecer oportunidade de aprendizagem intercultural para públicos educacionais. Então, de repente, vocês poderão desenvolver atividade para professores, para diretores, para os alunos. Então, essa é uma coisa que a gente espera que está dentro do nosso planejamento, né? E aqui são alguns tópicos do que uma parceria educacional pode contribuir para o UFS, né? Então, ela aumenta a visibilidade, ela faz o UFS alcançar novas audiências e novos lugares. A gente tem sido muito né? A gente sabe que a gente é importante, né, para o novo milênio, a gente sabe que a gente tem todos esses impactos positivos, mas nem sempre as pessoas que estão de fora conhecem nosso trabalho. Então, se a gente faz um impacto na comunidade educacional, a gente consegue atingir mais gente, né? Então, a gente pode compartilhar boas práticas com escolas e professores, atrair mais e diversos voluntários, por exemplo, professores, pode conseguir mais financiamento para as nossas atividades e ajudar a recrutar novas famílias hospedeiras. Mas isso aqui é só uma pincelada mesmo, porque a gente vai falar bastante disso daqui para frente. E agora a gente vai encaminhar para falar um pouco o que a gente espera de vocês no próximo webinar, né, que é daqui a pouquinho. Qual é a data mesmo que a gente tem para o nosso webinar, Andrés? No dia 5 de setembro, né? Às 7h30. Não marque nada. Dia 5 de setembro estamos lá, aqui mesmo. Sempre tem. Sim, sim. Então, para esse próximo webinar, nós dividimos vocês em duplas. Então, por exemplo, a primeira dupla, a dupla A, é a Brenda e o Bruno, que não está presente, mas o Bruno não está presente, né? O Bruno não está aí, mas a gente vai passar para vocês as tarefas. E no caso dos participantes que estão sem dupla aqui, vocês vão receber os contatos deles por e-mail e a atividade em si também, tá? Então não se preocupem, que vocês poderão se comunicar da melhor forma que vocês achem para concluir a tarefa para o próximo webinar. Ok? Ok. Então temos a dupla B, que é o Danilo e a Simone. O Danilo também não está, né? Letra C, o Elton e a Stephanie. Letra D, Osana e Richardson. Os dois não estão, mas eles vão receber essa gravação e vão também ter o contato dos dois e vão nos responder, vão passar para a gente as respostas da atividade por e-mail. A Matheus e a Matheus também. Parece até uma dupla sertaneja, né? Matheus e Matheus. Mas foi assim, ao acaso. Eu gostei da primeira, da Brenda e Bruno. Brenda e Bruno, né? Também foi ao caso também. Da dupla. De repente, lá em Salvador, a gente consiga fazer, né, no momento de descontração, uma musiquinha. Desafio musical. Isso, nada impede, não. A Patrícia e o Robson, os dois estão aqui, e a Silvana e Tuane, que também não estão. Mas vão receber o conteúdo desse webinar gravado, né? Então, só para finalizar mesmo, agora a gente vai estar perto de liberar vocês. Então, cada dupla vai receber essa tarefa por e-mail e vocês vão apresentá-la juntamente com a sua resposta, a sua resolução, no próximo webinar. Naquele webinar, no webinar 2, vocês vão ter 5 minutos para apresentar. Vocês vão tanto falar para os outros participantes qual era a proposta, né? E depois vocês vão falar o que é que vocês fariam naquela situação, o que é que vocês resolveriam daquilo ali, tá? E, no caso, vocês, né, as duplas, podem se comunicar por WhatsApp, e-mail, Skype, da forma que preferirem. Tranquilo? E é isso. No caso de um membro da dupla não estiver presente, ele precisará ajudar o outro a encontrar as respostas. E no caso dos dois que não estão presentes, podem também trabalhar
da mesma forma, né, por WhatsApp, e-mail e Skype, para nos passar por e-mail ou no próximo webinar o resultado da resolução da questão. Nossa, ficou embolado, mas é isso. Vocês têm alguma dúvida quanto a essa tarefa? Vocês vão passar o contato, o e-mail da outra pessoa para a gente, né? Sim, vamos passar a tarefa e o contato com cópia, a gente... Tá. da pessoa. Tá bom. Para resolver essa tarefa, vocês podem nos contatar, no caso, a mim e ao Andrés, por e-mail ou, enfim, Skype, apenas uma vez. Então, mas isso também a gente vai explicar no e-mail, né? Que a gente pode ajudar vocês dando sugestão de materiais ou tirando alguma dúvida, mas aí vocês podem nos consultar uma vez. Ficou claro? Sim. Então, amanhã, logo de manhã, eu vou enviar para todos vocês, de todas as duplas, cada uma das tarefas, junto com os contatos de cada um. E espero que vocês se divirtam e que vocês consigam encontrar a forma mais coerente para vocês, né? Para resolver cada uma das tarefas. Tá bom? Acho que era isso. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Iniciar a contagem regressiva. Em relação ao treinamento, alguém gostaria de falar alguma coisa, expectativa, alguma dúvida? A minha expectativa é justamente essa, né? Como fazer algo diferente, né? Nesse nosso contexto das escolas massificadas. Acho que para mim seria isso. Achei que tem tudo a ver com a minha expectativa. Vocês estão vendo a tela da Ju? Vejo. Que é só para a gente ter um pouco de noção de quanto tempo falta para a gente ter o nosso encontro presencial, né? E só para descontrair um pouco, né? E, enfim, muito obrigada por estarem presentes. E a gente vai se falando, né? Até o próximo webinar. E a gente se vê daqui a 24 dias, 20 horas, 2 minutos, 2 segundos. Em Salvador, na terra da Mateusa, da Silvana, e na minha terra também. Sua. Sim, sim. Então tá bom, pessoal. Acho que é isso, né? É isso. Boa sorte com as tarefas de vocês. Obrigada. Comuniquem, tá? São bem legais, são coisas interessantes. Só podem procurar a gente uma vez. E tentem garantir que o parceiro participe do próximo webinar, tá? Porque quanto mais gente, mais legal. Beleza. Prontinho, então.